Grande Mauriliano da Massa. Cara, vou fazer um vídeo pra você aqui. Vai mostrar dados confidenciais, então é mais entre a gente. Aí depois, se precisar, a gente tenta fazer um mais genérico pra mostrar pra galera, se for o caso, tá? Bom, cara, o Metabase, ele é basicamente formado por questions. Ele mesmo é criado dessa forma, né? E no caso da BX, a gente respeitou esse formato deles. Que você escreve o nome de uma pergunta mesmo, entra nela e aí começa a criar os dados onde está puxando para responder aquela pergunta. E depois você cria dashboards com várias perguntas. Então, né, aqui a gente temos uma pergunta aqui, ó. Tem um do Preops que é boa. Deixa eu ver, pegar aqui o saco. How many Preops? Aqui, ó. Esse aqui é ordem de estágio. Deixa eu pegar um aqui mais fácil. Quantas Preops o marketing... Eita, peraí. Essa aqui tá com pau. Acho que é essa aqui. Quantas Preops o marketing gerou dentro do período, né? Do dia 11 ao 25, quantas gerou por dia, né? De pré-oportunidade. Tá? Aí você vai, por exemplo, lá no dashboard, que é onde você aglomera as perguntas, que no grupo, por exemplo, tem essa mesma pergunta aqui, ó. Quantas Preops o marketing gerou no período? E ela aparece aqui. Então o dashboard nada mais é que uma ferramenta de drag and drop. Você vai estar tudo para baixo, né? Ó, você vai arrastando e soltando as perguntas aqui, tá vendo? Bem drag and drop mesmo. Você vai adicionar ela aqui, né? Você vai na pergunta e fala, vou enviar essa pergunta para o dashboard X, acho que é assim. E você arrasta ela aqui, você consegue editar até o tamanho das respostas dela. Você quer que vai ter tal coluna. Né? No caso, eu pus até o último porque tem muito dado. Você pode diminuir as linhas, né? Colocar menor, maior, enfim. Aqui é mais estético o dashboard para você enxergar o mais rápido possível. O segredo está nas perguntas, obviamente. Né? Então, voltando lá no dashboard, voltando aqui nas questions, quando você... Deixa eu pegar uma question de um dashboard X aqui já. Ó, quantas pre-ops o marketing gerou para a equipe de sales? A gente tem uma meta de 1000, inclusive você põe o progress, né? Você coloca a meta que você quer, né? De pre-op. A gente até bateu aqui 1.500 pre-ops no período, que era esse período de 11 a 25. Lembrando que o mais importante, na verdade, antes de você começar a fazer pergunta, é período. Se a gente vai sempre trabalhar um período X, algumas perguntas vão ter períodos diferentes, mas normalmente esse período das questions está ligado diretamente à aquisição, ou se for churn está ligado ao mês, enfim, também está ligado a alguma coisa. Então, nós temos um dashboard do marketing. Primeira coisa é setar qual vai ser o tempo de resposta, tempo de análise do marketing. Uma semana, 10 dias, vão ser 3 sprints no mês, né, 10 dias, vão ser 2 sprints no mês, vai ser de 15 em 15 dias. E aí, a partir desse período é que você começa a criar as questions todas. No caso aqui, a gente trabalha 15 dias, tá? Sempre 15 dias. No caso específico da BX, é 15 dias antes, na frente do time, na frente do fechamento do mês, o fechamento da quinzena. Ou o que quer dizer com isso? A quinzena 1, que seria dia 15, o marketing trabalha, na verdade, do dia 26 do mês anterior até o dia 10 do mês atual. Para poder entregar o volume de pré-ops que precisa para o dia 15, entendeu? Você tem que trabalhar sempre na frente. Porque entre pré-op e o fechamento ainda tem um prazo ainda de pagamento, cair a grana. Então são mais ou menos uns 5 dias no máximo. Então a gente trabalha sempre na frente. Agora não vai nem precisar mais. Agora a velocidade já aumentou tanto que talvez a gente vai começar a trabalhar dentro da própria semana mesmo. Então o dashboard do marketing vai ser igual ao dashboard do sales. Vai ser dentro do mesmo período. Enfim, são só detalhes do lance de período. Isso é muito importante, cara, setar antes de cada pergunta. Né? Como vai ser o período do marketing, como vai ser o período das metas e tal, para a gente poder trampar, tá? E aí criar essas perguntas. E aí, partindo disso, a gente cria a pergunta aqui, no caso da BX, tá? É assim, eu não lembro de detalhes técnicos mais, mas é assim, ó. Para o Metabase poder ler os dados, tem que estar, por exemplo, em X. Aí, um exemplo. Aí o API deles não estava com o banco de dados no mesmo padrão que o Metabase consegue ler. Então, basicamente, o sistema deles exporta esse banco de dados para uma ferramenta, para um banco de dados X, acho que é o Warehouse, salva tudo lá, o Warehouse exporta no formato que o Metabase lê, e aí o Metabase traz para cá e responde e imputa para poder responder a pergunta. Aí a mesma coisa do Pipe Drive. O Pipe Drive está exportado para algum lugar, se não me engano, do seu Warehouse, né? E aí exporta esses dados e traz para cá. Basicamente, eles têm aqui aqui é o banco de dados, tá? Data. É o Edwards, está sincronizado o banco de dados do Edwards com o Metabase, para poder pegar a informação. Está sincronizado o Facebook com o Metabase, para poder pegar a informação. E aí que o public, se não me engano, os bancos de dados da BX. Aí tem dados do Pipe Drive e outros dados, inclusive, tá? Além disso, tem mais 2 bancos de dados aqui que eu não faço muita ideia. Não, acho que esse aqui nem é banco de dados, aqui é outra coisa. Tá,
é um aplicativo que roda aqui, se não me engano, e aqui são só perguntas salvas, para você ir lá nas perguntas, que já são salvas, caso você queira mudar a pergunta. Tá, então os bancos de dados, obviamente, o Metabase tem que saber de onde puxar. A partir do momento que você sabe de onde puxar, ele vai criar vários filtros. Eu vou até fechar isso aqui. Ele vai criar vários filtros, né? Filtrar por. Eu não sei como é que puxa esses filtros, eles são automáticos. Então, quando você clica filtrar por, aqui está pegando do PD Deals, que é o Pipe Drive Deal. Então, ele está lendo todos os filtros que tem lá no Pipe Drive, né? Todos os campos que tem lá. Né? Então, aqui a gente pegou data, se não me engano, né? Não vou lembrar agora se Add Time, acho que é Time, né? Add Time. Aí você coloca aqui Between, e aí escolhe o período, sei lá, estava de 11, eu nem vou salvar mesmo, mas estava de 11 a 25. Né, por exemplo, vai ter que ser de julho. 11 a 25 de julho, que aí é para fechar a segunda quinzena. Então você consegue pôr um campo de data. Depois tem view, como que você quer que isso seja contado? Por ordem de data, por count of rows, que é o que a gente fez aqui, por soma, por média, tá? Por máximo, como mais ou menos um Excel, né? Como você quer que isso seja mostrado na tela. E depois você pode agrupar, né? Se pegar answer aqui, que eu fiz um progress, eu peguei o período errado. Peguei todas as campanhas. E aí depois eu posso fazer um count, um agrupar, né? Eu quero que agrupe por campanha, né? Por UTM. Então ele vai agrupar por UTM, tá vendo? Ó, tudo que eu preciso. Ele está contando que cada campanha trouxe para mim, né? Aqui que eu não coloquei stage ordem. Então tá pegando todo mundo que simulou qualquer coisa desde o começo, tá? O da campanha. E aí no caso eu posso dentro do filtro eu posso pôr mais um filtro à vontade, stage order, por exemplo, né? No caso da BX eu peguei a pré-oportunidade que é 4, a oportunidade que é o 5 e quando o cara vira cliente é o 6. Aqui é de para frente, tá? Então ele pega dessa forma. Quando você põe o banco de dados para cá, eu acredito que ele vai imputar os filtros também, e vários filtros e tudo mais. View e grupos, e agrupar. Views é normal, é padrão do próprio Metabase, e grupos basicamente também tem a ver com os filtros lá de trás. Né? Quero agrupar por data, quero agrupar por campanha, quero agrupar por nome, né? Por vários dados que vão ter lá no Pipe Drive. Então, assim, as informações elas têm que ser trazidas para o Pipe Drive, para o Metabase, obviamente. E o Metabase tem que conseguir enxergar esses filtros. E aí, a partir daí, a gente vai criar questões que respondem dúvidas para a gente. Tá? Agora, vamos lá para a terceira parte do vídeo. As questões, o que é importante para mim. Normalmente, tá? Que eu acho importante. Eu vou mostrar um dashboard do Growth. A gente só muda o período aqui, tá? De acordo com um deles. Mas, basicamente, setar qual é a etapa do funil que a gente vai olhar. Se é o cadastro concluído, é trial, né? O cara efetivamente entrou num trial, tá? Só que, de qualquer forma, se a gente for lá só para o trial como a meta principal, a gente tem que olhar para a meta anterior, para o dado anterior, que seria, sei lá, cadastro concluído, e ver se as pessoas estão fazendo muitos cadastros, mas não estão chegando no trial. E aí poder, talvez, enxergar um problema. Basicamente é isso. Tem que enxergar todas as etapas do funil. Mas, aqui no caso, setar uma métrica-chave é importante. E qual vai ser a meta dessa semana? No caso lá do Arthur, era uma meta de 200 trials por semana. Só ele ver esse dash, eu tenho que acessar, dar um maior trabalho para eu enxergar. Eu não sei se está fazendo sentido. Eles acham que está vindo do Facebook. Ele acredita que é do Facebook, mas os UTMs não estão batendo, não está fazendo sentido. Para mim, não está claro que é do Facebook. Acho que está vindo de muito nego de outros lugares. E ele põe todas as fés dele no Facebook. E eu duvido muito que está vindo tudo por lá. Deve estar vindo uns 40%, que é muito. Mas tem muito nego vindo de outro lugar e a gente não faz ideia de onde. Isso é muito ruim. Tá? Aí, além disso, puxar dados do Facebook, do AdWords, é bom porque a gente faz CAC das campanhas, né? O TM de cada... Puxa para o TM, né, de cada campanha do Facebook. E ele consegue calcular de acordo com quanto eu gastei, né, no canal. Eu consigo lá... Aí, até aqui, ó, até cliques, essas duas colunas vêm direto do Facebook. Quanto gastou e o clique. Mas aí, visitante já é dados do Analytics... Lead, se não me engano, aí lead já é quem converte, já é Pipe Drive, daqui para frente Pipe Drive. Então aqui tem dados de gasto de grana, quantos cliques tiveram. Visitante já é Pipe Drive, tá? É que eles chamam de visitante o cara que converte. Tá? O cara pôs o nome dele lá, já é visitante. Lead é o cara que converte, mas também é funcionário público, então dá segmento. Senão nem dá segmento no cara, entendeu?
Então, o visitante é quando o cara já converte. Então, esses dois dados são do Facebook e o restante é tudo do funil. E aí você calcula, né? Você joga lá uma query, acho que, se não me engano, não sei se está em HTSQL, mas eu vou abrir para ver. E aí ele calcula o gasto, obviamente, né? Quanto gastou de grana dividido por pré-op. Aí tem o CAC do pré-op. Aí quando o cara dá ganho, também ele já calcula aqui no fim. Eu vou abrir essa quest para ver como ela está em SQL, ó. Você abre o editor, ó, você vai ver, você consegue ler aqui, ó. Aí tem que codar, né? Você coda certinho os filtros que a gente está usando, tá vendo? Ó? Stage order número 1 como visitante, né? Ele fez todos os filtros aqui. Aí tem as contas matemáticas, como que vai ser apresentado por ordem decimal, e aí outros dados. Eu não manjo codar, né? Então aí precisa de um cara para ajudar a gente. É isso. Essas são assim que formam as perguntas e como a gente coda elas. As perguntas que eu acho importante, obviamente, é óbvio, tá? Meta, grana, então por isso que é bom puxar os dados de outros lugares, né, quanto está custando por dia, quanto está entrando cada dia da semana, isso é muito importante por data. Dentro dessa faixa de tempo que a gente definir, colocar por dia quanto está entrando, né, na nossa métrica, né, da mesma métrica. E aí, claro, aqui a gente mede etapas anteriores, LQs, que é uma etapa imediatamente anterior à pré-op. Aqui é só contagem mesmo, por campanha, né? Então, por exemplo, você percebe que a SMS trouxe 5.000 LQs. Só que a mesma campanha do cartão Consig, deixa eu ver se está aqui. Não, isso nem está aqui, eu acho. Nem está aparecendo aqui, ó. Simulador, base VX, cartão Consig. Nem está aparecendo. Aqui, ó, essa aqui, ó. É a primeira vez. Trouxe só 319. Então, né, você percebe que a performance dessa campanha para trazer LQ é boa, mas ela traz pela porcentagem é baixa para pré-op. Você vai pegar, por exemplo, afiliados do Alendico, né, que é a API, que é a API. Deixa eu pegar aqui, ó, Alendico, aqui, ó, 949 trouxe 117. Matematicamente falando, tem uma porcentagem um pouco maior. E por aí a gente fica de olho mais ou menos o que está rolando, né? Não está evoluindo os leads, esse tipo de coisa. Aí tem média de comissão, mas isso aqui acho que talvez seja importante ou não, mas é tipo assim, ó, o cara que veio da campanha do Google tem ticket médio maior do que o cara que veio da campanha do Face, mais ou menos umas paradas assim, né? A gente separa pro TM o ticket médio de cada pacote que esse cara comprar. Pode ser que seja importante, né? Não sei se é curto já nesse momento. Aqui a média de cada campanha, né? De cada comissão de cada campanha vem nos últimos 30 dias, aí aqui é sempre os últimos 30 dias aqui, nessa pergunta, né? E aqui embaixo é a performance do funil, cada campanha e a performance. Quanto converte de visitante para LQ? 34%, 80%, 30%. Quanto converte de visitante para pré-op? 1%, 9%, 4%. E assim vai, né? Apesar da decimal aqui, mas é porcentagem. Aqui é 9%, aqui é 34%. Tá? Não é 0,34%, é 34%. Aqui é 9%, não é 0,09%. Tá bom? Então, é um lance que aqui acho que dividiram por 1000, dividiram por 100 em vez de multiplicar por 100. Dá até para arrumar aqui, mas como não manjo de codar SQL, não quero arriscar. Basicamente é isso. Então, essas performances para mim são muito importantes, tá? Principalmente meta do período. Aí tem que atualizar, né? Depois eu explico isso para você. E aí, por dia, quando está entrando, e, obviamente, o CAC que está acontecendo para a gente poder tunar, mexer alguma coisa. Então é muito importante. Aqui é uma pergunta muito legal. Apesar de estar comissão aqui, mas poderia, por exemplo, assim, ó, quanto tem de gente parada em cada etapa? Tipo assim, ó, essa no período X, né? Aqui deve ser, não me engano, na verdade aqui é uma foto atual do Pipe Drive. Então, por exemplo, quanto nego tem parado que terminou o cadastro concluído? Quanto nego tem parado que está no trial? Quanto nego parado que... Aqui é só lead aberto, tá? Quanto nego parado que está no primeiro dia do trial, talvez quanto nego parado está no último dia de trial, sei lá, uma parada assim, né? Aí, quanto nego está em processo de pagamento e quantos clientes entraram, sei lá, quanto deu de ganho, enfim, talvez nem tenha esse último. Porque o funil da BX é totalmente diferente do funil da Configure, né? A gente vai ter que definir. Cara, eu acho que é isso. Ficou meio grande o vídeo, não vou estender mais não. E as perguntas você tem que sempre atualizar, não tem jeito, tá? Você faz uma pergunta, depois você vem na semana que vem e seta de novo, mas é super rápido. Você clica aqui, por exemplo, foi de 11 a 20, aí eu vou setar aqui, ó, de 26 a 10, né, que é a próxima quinzena. Dá update e salva. Salvei, eu vou salvar, tem que fazer isso. Você voltar no dashboard, ele já atualizou. Estava no período anterior, ele agora está nesse período agora da entrega dessa quinzena. Tá bom? É isso, espero não ter ficado muito grande, espero que você consiga assistir até o final e a gente volta a se falar. Valeu, garoto.